Nessa quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. E olha só, a taxa, para a gente ter uma ideia, foi de... Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Prepare-se para uma oportunidade única. Viva a... Depois de um terrível primeiro... Teve os dados liberados. Esse já é considerado o maior vazamento já registrado no país. A denúncia foi feita pela PSAFE. A gente conversa agora com o presidente executivo da Empresa de Segurança da Informação, Marco de Mello. Marco, muito obrigada por vir aqui ao Visão CN explicar esse problemaço, né? Ele é maior do que se imaginava a princípio? Então, Carla, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, é um vazamento assustador. Nós detectamos isso através do nosso sistema de monitoramento da internet escura para empresas, um serviço que a gente oferece para empresas, Defender Enterprise. A gente detectou isso em 19 de janeiro, na parte da manhã. Nós, então, aí, imediatamente entramos na internet escura para começar a levantar qual era a magnitude do vazamento. Encontramos 40 milhões de CNPJs, 104 milhões de registros de veículos e 223 milhões de registros de CPFs completos, com os dados pessoais de toda a população brasileira que o criminoso alega foram capturados de 2008 a 2020. 12 anos de captura e ele se infiltrou na rede e roubou esses dados durante os últimos 18 meses. Então, essas são as alegações que o hacker fez. Nós, então, aí procedemos a questioná-lo e a interrogá-lo e procurar verificar a veracidade da extensão desse vazamento. E realmente procede, nós conseguimos confirmar que existem lá 223 milhões de registros únicos completos com CPFs e dados pessoais, basicamente da população brasileira inteira. Já se sabe se esses dados vazaram realmente da Serasa ou isso ainda está sendo investigado? Do nosso ponto de vista, isso ainda está sendo investigado. Nós temos a alegação e várias indicações do criminoso de que isso vazou da Experian Serasa. Nós não temos uma confirmação independente pela nossa equipe de segurança ainda, estamos trabalhando nisso. As autoridades também estão investigando a procedência. É muito difícil você conseguir comprovar essa procedência exatamente, porém, as alegações do criminoso e as indicações de formatação de arquivo, etc., nos levam a crer que ele realmente conseguiu invadir essa rede. Sim, agora, Marco, esse já é considerado o maior vazamento registrado no país. São muitos dados que foram compartilhados. Como é que as pessoas podem se proteger? Quer dizer, como é que esses dados costumam ser usados até para fazer transações ilegais? Então, essa é uma pergunta complexa no quadro atual, porque o vazamento é total, né? A gente tem até gente que já faleceu, como vocês falaram. Então, você tem 223 milhões de registros e todos os dados lá dentro, é muito completo, muito robusto. Então, recomendar a todos os brasileiros para fazer um boletim de ocorrência sobre esse vazamento não é viável, porque isso basicamente cancelaria o propósito e a razão de fazer um boletim de ocorrência. Todo mundo vai ter um, então ninguém tem nenhum. Então, o que as autoridades precisam fazer é tomar uma posição pública sobre como que o cidadão, como que o indivíduo brasileiro pode reagir caso ele perceba alguma comunicação ou alguma ação suspeita no seu banco, com seus imóveis ou automóvel, ou e-mail, ou alguma dívida assumida em seu nome, ou seja, isso pode vir a acontecer. Ou seja, os criminosos que estão comprando esses dados estão sendo vendidos, estão sendo comercializados, enquanto estamos conversando aqui, eles estão sendo comercializados na internet escura. E os criminosos que compram esses dados, eles podem assumir a identidade das vítimas, né? Efetivamente cometer crimes no seu nome, no meu nome, assumir dívidas no seu nome ou no meu nome, etc. Então, é necessário que as autoridades tomem uma posição, uma postura oficial sobre o que recomendar para o cidadão brasileiro. PROCON, a Polícia Federal, enfim, eles têm que tomar uma posição pública sobre como que o cidadão brasileiro pode reagir vis-à-vis o maior vazamento de dados na história do Brasil. A gente já sabe, né, que muitas vezes os nossos dados circulam de forma indevida. Várias vezes você, quando dá o seu CPF na hora de uma compra, por exemplo, eu já visualizei, inclusive na tela do próprio caixa,
todos os meus dados, inclusive endereço, né, ali na tela, na frente de um operador de caixa que eu não conheço. Então, quer dizer, a gente já tinha esse receio antes, mas agora realmente, como você disse, é algo nunca visto antes. Eu, pelo menos, não tenho memória de ter visto algo dessa forma. E a gente já tem alguma notícia de que tipo de providência vai ser tomada com relação a isso? Você disse que tem que ser tomada realmente uma providência aí já a nível nacional, né? Sim, eu não tenho nenhuma comunicação oficial das autoridades engajadas ou responsáveis ainda com relação a qual vai ser o posicionamento ou a recomendação. O que eu sei é que existem investigações que já iniciaram e processos de confirmação e determinação de escopo e responsabilidade. Porém, em termos de posicionamento oficial para a população brasileira, nós não temos nada ainda de nenhum órgão governamental. Estamos trabalhando com as autoridades, trabalhando com as instituições potencialmente mais afetadas, bancos, Febraban, etc. A gente faz o nosso trabalho como empresa de segurança para informar e alertar sobre a magnitude desse problema. Realmente é o maior vazamento que eu já vi. Eu estou há mais de 2 décadas em cybersecurity e eu nunca vi um vazamento desse tamanho. Ô Marco, é até difícil a gente tentar passar dicas para as pessoas se protegerem nessa situação, porque normalmente quando elas descobrem, né, que os dados foram utilizados, a dor de cabeça já está grande. Mas como, no geral, as pessoas podem lidar com esse tipo de problema? Quer dizer, no dia a dia, o que a gente deve prestar mais atenção em relação ao compartilhamento dos nossos dados para tentar evitar uma situação como essa? Com certeza. Algumas dicas que são sempre boas para ter um bom hábito de segurança dos seus dados, né? Não clique em nenhuma oferta ou link que venha por rede social para desconto, prêmios, presentes, promoções, etc. Desconfie de qualquer link que você receba via WhatsApp, via Instagram, via Facebook Messenger, via e-mail. Os links que você recebe via meios sociais têm que ser sempre considerados suspeitos. É sempre bom você fazer uma pesquisa numa rede de busca para verificar se aquele link, se aquela promoção, se aquilo realmente é real. Então, faça uma pesquisa antes de clicar no link. Número 2, nunca preencha um formulário na internet pedindo seus dados pessoais sem antes verificar a idoneidade, a procedência e a autenticidade do site. Se confie nisso, desconfie. Especialmente agora, após esse vazamento, não preencha formulário com seus dados pessoais sem antes realmente confirmar que aquele site é o site do governo, ou é o site do seu banco, ou é o site com quem você já faz negócio há mais tempo. Não preencha formulários, a não ser que tenha muita certeza da procedência. E finalmente, tenha um sistema de segurança nos seus dispositivos, no seu celular, no seu computador, no seu PC, laptop ou Mac. Tenha um sistema de segurança que... Essa briga cibernética ela é injusta com o cérebro biológico. Então, uma pessoa que não é especialista em segurança, e mesmo quem é, eu mesmo como especialista em segurança, eu não me garanto em me proteger sem auxílio de uma inteligência artificial. Então você tem que ter um sistema hoje cibernético de inteligência artificial presente no seu dispositivo para proteger os seus dados e proteger você de ataques. Então essas 3 recomendações são as mais fortes que a gente faz e repete sempre, para que as pessoas tenham uma boa higiene em relação à proteção dos seus dados pessoais na internet e assim como dos seus bens, né? E ficar muito de olho também em qualquer ação suspeita no seu cartão de crédito, conta bancária, qualquer tipo de e-mail citando dívida ou processo jurídico, ficar mais alerta nos próximos meses com relação a esse tipo de comunicação e qualquer tipo de atividade suspeita no seu banco ou cartão de crédito. Marco, tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento está bem assustado e, infelizmente, algumas pessoas que devem ter já sofrido golpes estão se perguntando o que fazer, né? A Roberta perguntou como que a pessoa se protege, você deu várias dicas, mas e com quem já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Quais são os direitos dessa pessoa? Pois, afinal de contas, a gente tem um fato que é o vazamento de dados pessoais e que ninguém pode ser responsabilizado por isso. Pelo menos, assim, a vítima, né, claro. Pois é. Sem dúvida. No caso da pessoa que já foi vitimizada, a única alternativa que a pessoa tem é fazer essa ocorrência, um boletim de ocorrência, reportar o que ela acredita aconteceu, em que data, e comunicar às autoridades que ela não é responsável por esse evento. Então, abrir esse boletim de ocorrência, reportar isso, procurar auxílio das autoridades em termos de oficializar a comunicação junto à polícia, junto ao governo, de que você não é responsável
por aquela dívida, ou aquele ato, ou aquela compra, ou o que seja. Isso é importante para que haja um inquérito, para que haja uma investigação e para que possa haver, eventualmente, uma absolução da responsabilidade, se viável for. Então, o único recurso legal que eu conheço na legislação brasileira para o cidadão é procurar fazer um boletim de ocorrência ao ter certeza que houve um vazamento ou suspeita de uma atividade ilícita ou não autorizada em seu crédito, etc. Então, esse boletim de ocorrência realmente, hoje em dia, é a única ferramenta que eu conheço. O que eu gostaria de ouvir são as autoridades brasileiras, a nível amplo, a âmbito federal, realmente tomarem uma postura mais defensiva do consumidor e mais clara sobre que passos podem ser tomados e como responsabilizar as empresas responsáveis por esse tipo de vazamento. Sim, agora, Marco, uma situação que a gente está acompanhando, que se repete bastante ultimamente, é a clonagem do próprio WhatsApp. Aí a pessoa entra e começa a conversar com os contatos, até pedir dinheiro. A nossa reportagem mostrou já várias vezes também casos disso acontecendo aqui no país. E chegaram algumas dúvidas de como a pessoa pode se proteger desse tipo de clonagem também, se a verificação em 2 etapas é suficiente. É o principal passo, sem dúvida alguma. A verificação de 2 etapas é o principal bloqueio que você tem, defesa que você tem contra a clonagem do WhatsApp. Evidentemente, como eu mencionei antes, se você tem um aplicativo de segurança, como que nós oferecemos e outras empresas oferecem também, instalado no seu celular, o nosso sistema de segurança, ele bloqueia esses ataques, ele previne, ele não permite que o seu WhatsApp seja clonado. Nós temos essa tecnologia no Brasil disponível gratuitamente para os brasileiros, inclusive. Porém, se você não quer usar um aplicativo de segurança, você pode habilitar a verificação em 2 etapas e ficar bastante atento a qualquer pedido de confirmação ou qualquer pedido de senha no seu WhatsApp. Não informe isso. Em hipótese alguma, informe senha de código de confirmação para terceiros através do seu WhatsApp. É assim que eles clonam. Eles se passam, às vezes, por atendentes de lojas de e-commerce, eles falam que estão vendo um ticket seu de compra e eles querem mandar um código para o seu celular para confirmar que você é o cliente, só que esse código não é o código do site de e-commerce, é o código do WhatsApp. Se você repetir esse código para o atacante assume e clona o seu WhatsApp e assume controle da sua ferramenta de comunicação. Então, a autenticação em 2 fatores é uma defesa fundamental, importantíssima, e ter, novamente, um sistema de segurança, um aplicativo de segurança instalado que monitore esses ataques e que bloqueie e previne esse tipo de ataque é ainda melhor, porque você está totalmente protegido. Marco, você falou aqui, então, da pessoa física, a pessoa que pode ser vítima desse golpe. Você falou de como o governo tem que se manifestar no sentido de, pelo menos, tentar inibir e descobrir o que aconteceu e a polícia investigar e tudo. Agora, eu gostaria de falar com relação até essa pergunta anterior aí da Roberta, com relação às instituições, às empresas, principalmente instituições bancárias, que a gente vê muitas vezes não se responsabilizarem por esse tipo de transferência que é feita via golpe, né, que as pessoas sofrem golpes, perdem seu dinheiro, são enviados valores, às vezes altos, para contas que foram abertas nas instituições regulares, mas que depois ou é em nome de laranja, esse golpista desaparece e você nunca consegue recuperar o dinheiro. Quer dizer, a gente tem como também dizer que as empresas precisam também refazer muitas vezes sistemas de segurança, né, blindar mais os seus sistemas para que não haja mais a vítima do cidadão comum que é de boa fé, enganado e acaba ficando com prejuízo. Com certeza. Existe muito que o Brasil tem que fazer nesse âmbito. Esse espaço é um espaço que o Brasil começa esse ano com a LGPD, a nova Legislação Geral de Proteção de Dados, foi criada pela nova Agência para a Proteção de Dados, que é chamada ANPD. Então, com a LGPD em vigor no Brasil esse ano e com as sanções e multas entrando em vigor a partir de agosto de 2021, eu quero crer que as empresas vão ter que entrar na linha. Elas vão ter que começar a se organizar melhor e realmente implementar as medidas de proteção de dados, de privacidade de dados, de governança de dados, que elas já deveriam ter implementado há anos. Mas agora, com a multa e com a responsabilização civil e até, em certos casos, criminal da a força que a LGPD traz, e isso pode tomar um âmbito mais compreensivo e assim começar a gerar frutos e resultados. As empresas brasileiras hoje, no geral, não posso dizer que todas, mas no geral, pela nossa pesquisa, nosso levantamento, elas têm uma capacitação de segurança e informação
muito aquém do necessário, muito aquém do necessário. Então, é crítico que as empresas como um todo, a indústria, a empresa, serviço, etc., elas implementem as medidas de segurança, proteção e privacidade de dados que estão previstas na LGPD. Elas implementem isso com urgência e tenham sistemas de segurança que monitorem seus sistemas com vazamento de dados. Tá? Esse é um serviço que empresas prestam, nós prestamos esse serviço, nós oferecemos esse serviço para empresas no Brasil. Qualquer outra empresa que ofereça também, idônea, está valendo. O importante é que as empresas tenham sistemas de proteção contra vazamento de dados e implementem as políticas de proteção e privacidade dos dados de seus clientes, fornecedores e colaboradores. Essa responsabilidade ela tem que partir das empresas, do topo e de baixo para cima, de cima para baixo. Tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Isso tem que passar a ser parte da cultura empresarial no Brasil. Não só empresarial, mas também governamental, de Estado, porque a gente viu vários episódios, inclusive, de hackers que invadiram órgãos de Estado, ministérios, sites muito importantes. Então, é realmente um alerta muito precioso que você está fazendo aqui para a gente, de que todos têm a responsabilidade compartilhada de trabalhar pela proteção dos dados e das relações comerciais, enfim, entre pessoas, empresas e etc. Marco de Mello, eu agradeço muito a sua participação aqui no Visão CNN. Eu acho que falei primeiramente errado o nome da empresa, ele que é presidente executivo da PSafe, não é isso? Acho que assim é corretamente, né? Isso. Perfeito. Eu que agradeço a participação, é um prazer enorme e estamos à disposição. Muito obrigada.